Ótimo. Boa noite, Eugênia, Matheus, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Eugênia disse, né, conheço a Eugênia já há um tempinho, né, lá da UFGD, quando eu trabalhei lá. E estamos sempre nos encontrando aí nas danças da vida, né? Uma parceira de samba. Bom, pessoal, eu começo, na verdade, me apresentando. Eu sou graduada em dança pela Universidade Estadual do Paraná, mestre e doutora em educação aqui pela UCDB de Campo Grande. E comecei na dança desde muito pequena, né, assim como uma grande maioria das meninas da minha época. E fui fazer a minha graduação em Curitiba e depois fiquei em São Paulo até 2011, né, trabalhando, me aperfeiçoando, estudando bastante. E hoje eu trabalho, desde São Paulo e até hoje eu trabalho com a dança contemporânea e que segue e que eu fomento aí em todos os meus estudos, né? Atualmente, desde 2011, eu sou professora na UEMS, no curso de dança e teatro, que até o ano passado era nomeada de artes cênicas e também já foi nomeada de artes cênicas e dança. E eu tenho algumas disciplinas que eu gosto muito, né, no qual eu trabalho já tem alguns anos, que é didática e metodologia do ensino da dança, faço orientação dos estágios supervisionados, também trabalho com história da dança e produção cultural. Do ano passado para cá, eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa e poéticas de educação em dança, no qual a gente tem aí um site, caso vocês queiram ver várias ações do grupo de pesquisa, que é GPED, né, com 2 P's, gpped.com. Fica também o convite para quem se interessar, né, tanto graduados como graduandos, em estudar a dança educação. Então, fica o nosso convite aí para os interessados. Bom, de onde partir, né? Que dança é essa que eu trabalho e como que a gente pode conversar desse lugar com a qualidade de vida? Primeira coisa, é importante a gente saber que a dança, ela não somente se constitui como arte, que é meu lugar de fala, né? Mas ela também se configura e ela se constitui, né, como cultura, identidade de um povo. Então, a Eugênia aí traz os exemplos pessoais dela, né, muito enraigados nesse lugar, né, na cultura familiar, como atividade física, como saúde, religião, a recreação, a terapia, enfim, a dança ela permeia muitas áreas do conhecimento, né? Então ela acontece de diferentes formas e saberes. E para esse bate-papo, então, eu fiquei assim, nossa, é um desafio, porque fez eu ir buscar lá nos meus estudos do mestrado, também um pouco no doutorado, que eu tive orientação da professora Flavinês Rebolo, que trabalha com o bem-estar docente. E esse bem-estar, no qual seria o escopo teórico das nossas pesquisas, ele vem da psicologia positiva, né? No qual depois eu falo um pouquinho para vocês as experiências de flow ou experiências de fluxo, e é para chegar nessa dança. Bom, a psicologia positiva, ela surge, né, com os estudos de Seligman e Csikszentmihalyi, com o intuito de promover uma mudança nas características do ser humano, no sentido de que ele olhe para as potencialidades, que ele olhe para o que há de positivo, para assim contribuir para uma vida de significado, né? Ela estuda, entre várias outras coisas, o bem-estar e a felicidade. E tem um ponto bem importante da psicologia positiva, que é a resiliência, né? Que é a capacidade do indivíduo de manter-se positivo e saudável durante as diversas situações do nosso dia a dia. Então, nós temos situações durante o mesmo dia, N, né, que nos promovem sentimentos positivos e sentimentos negativos, e é como eu olho para isso, né? Bom, e aí aqui eu foco um pouquinho, então, nesse bem-estar subjetivo, no qual o elemento essencial é a felicidade. E o que é esse bem-estar
subjetivo. É quando eu consigo, né, o indivíduo consegue manter um nível elevado de satisfação com a própria vida, conseguindo experienciar mais momentos positivos do que negativos, no qual, para esses autores, né, no qual eu estudo, eles chamam de qualidade de vida. A felicidade surge, então, como um sentimento, né, de cognição, ora positivo e negativo, vivido pela pessoa. E o que traz esses sentimentos são as experiências que nós temos no nosso dia a dia, né, na nossa vida, nas nossas relações. E essas experiências de bem-estar, eu posso encontrar em diferentes momentos, em diferentes momentos da minha vida mesmo. E a arte é uma delas, né? Então, o estar, vivenciar a arte, experienciar a arte da dança, ela é um momento, ela traz, né, essa sensação de bem-estar, de felicidade. Eu gosto muito de uma frase do Vygotsky que fala assim, que a arte está para a vida assim como a uva está para o vinho. Bom, para os bons apreciadores de vinho sabem, né, o quanto é especial a gente degustar um bom vinho, né? Então, a arte para mim, para muitas pessoas que vivenciam, que eu digo, né, que foram mordidas por esse bichinho da arte, ela tem esse lugar de elevação, né, de razão de vida, quase. Bom, então, voltando à questão da experiência, né? Esse experienciar a arte da dança, como eu disse, que é o meu lugar de fala, né? Eu falo pela dança como arte, não como atividade física, não como na perspectiva da educação física, né? Eu falo, então, no lugar da arte. Então, essa experiência, baseando-se na psicologia positiva, eu posso dizer que eu tenho a arte como na arte, essas experiências do... Vou mandar para ela um alô, para ver se ela retorna novamente. Então, eu vou passar para a Cris continuar a fala dela. A Cris sumiu e voltou, Cris. A Cris, acho que ela falou do vinho, acho que ela foi tomar vinho e voltou. Então, acho que foi bem na hora. Foi uma sabotagem esse negócio. Vamos lá, Cris. Então, vamos lá. Retornando, né? Então, eu estava dizendo desse momento que a gente encontra, né? Que nós somos despertos, que a arte nos move, né? E que é através da experiência. É a experiência na arte, no caso da dança, que para a psicologia positiva eu poderia chamar alguns momentos dessa experiência de experiência de flow, ou fluxo, ou experiências do fluir, né? Que para os autores, os pesquisadores iniciais dessa psicologia, consideram um estado subjetivo, né? Que é uma experiência que ela acaba nela mesma, que ela acaba em si própria. E que a própria realização é a recompensa. Então, o fato de eu me realizar, eu já estou me recompensando. E que isso gera o bem-estar, gera momentos positivos, né? Então, esses exemplos todos que o Matheus trouxe, que a Eugênia fala também, então são exemplos perfeitos para a gente falar desse bichinho, né? Que nós somos mordidos pela dança. Bom, ainda dentro desse experienciar dança, eu estava falando também, e aí cortou, né, a transmissão, que é uma citação do professor de História da Arte e da Cultura da Unicamp, Jorge Colli, que ele fala que o domínio da arte é a do não racional, é a do indizível. Não tem como eu dizer a sensação que essas pessoas, né, no caso da família e da Eugênia, que ensaiou durante meses, que não são profissionais da dança, são pessoas que praticam dança da sua forma mais genuína, né, mais livre, pura, e que qual foi a sensação delas, tanto durante o processo, como durante a apresentação. Então, isso é muito genuíno, é muito importante, uma experiência que para essas pessoas vai ficar para a vida toda, e para quem assistiu também, né? Fora isso, nós temos também
qual é a potencialidade da arte, da dança na vida das pessoas, né? Então, uma arte da presença, do momento presente, né? É uma arte efêmera, ela acontece naquele momento presente e depois ela já não acontece mais, né? Porque a reprodução já é outra coisa que eu não vou entrar aqui agora, né? E tem uma bailarina, ex-bailarina, na verdade, da Ópera de Paris, que ela falou algo numa reportagem, e que aí uma pesquisadora registrou num artigo, que era o que vale a pena, né, na profissão da dança, e entendendo, assim como o atleta, né, é muita dedicação, são muitas horas de treino, são muitas horas de aula, de ensaio, e ela respondeu, tudo isso se justifica pelos 5 minutos no palco. Eu tenho no palco uma sensação de suspensão. E aí está a questão da experiência desse fluxo de flow que os pesquisadores dizem, né? Quais seriam outros exemplos também que a gente poderia ter essa sensação de suspensão, de bem-estar, né? Alguns acadêmicos, quando a gente faz algumas experiências práticas, algumas vivências práticas, e aí eu pergunto, né, como foi, o que você sentiu, e aí eu fui colocando aqui algumas coisas que eu já ouvi, né, ao longo aí dos últimos anos. Professora, eu tenho um sentimento de êxtase quando eu improviso, é como se eu saísse de mim, né? Para o outro, eu tenho uma sensação de alegria, eu saio leve, alegre. Outro, a aula de hoje foi um momento de um encontro comigo mesma, né? Então, aquele momento de introspecção, de reconhecimento do corpo, do eu. Fora, lógico, e os meninos da educação física podem dizer muito melhor do que eu, que são os hormônios, né, que nós liberamos durante toda a atividade física. Então, é a dança, novamente, permeando aí por várias áreas do saber, né? Bom, e de que dança estou falando? Essa é uma coisa que nós falamos muito na graduação, lá na UEMS, e acredito que colegas professores de outras cidades também. Qualquer dança faz eu sentir isso? Eu diria que sim, que não e que talvez, ou que depende, né? Eu parto do princípio do corpo como comunicação poética, né? Ou um corpo em estado poético. E é esse corpo que primeiramente entende que ele não tem um corpo, e sim que ele é um corpo. Então, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. A partir dessa apropriação, né, de que eu tenho um corpo, tudo é um desmembramento disso. A professora Isabel Marques, que eu falei que à tarde, né, estava participando de um curso com ela disse que o corpo, para a dança, é por onde o indivíduo pronuncia o seu mundo. Nosso corpo passa a ser uma expressão do gênero, da etnia, da faixa etária, das nossas crenças, da classe, enfim. É como eu me comunico com o mundo, né? Tanto que dança é o quê? É uma linguagem. Ela até diz que dança também pode ser considerada uma experiência e uma área de conhecimento. Isso é muito importante, nós entendemos que a dança é uma área de conhecimento. Bom, e o que ela desenvolve? Essa dança do qual eu estou falando. Principalmente, criatividade, conhecimento do próprio corpo, favorece na construção de outros conhecimentos, é um instrumento muito potente de sociabilização e colabora, principalmente quando eu penso em artes, na sociedade, no ensino entrelaçado, ela colabora fortemente para a formação do indivíduo crítico, participativo, responsável, enfim, que a gente tanto fala na educação, né? Bom, pessoal, nas minhas pesquisas, eu, então, desenvolvo a partir do intérprete criador e não do bailarino ou do dançarino, e sim esse artista da dança que interpreta, que cria, né, o que ele dança, e os estudos cênicos, a partir desse intérprete criador, ele exercita-se, né, por meio das improvisações, os jogos de improvisações, que nesses jogos
nessas propostas de improvisação em dança. Eu desperto a imaginação, eu trabalho a criatividade, eu desenvolvo e promovo, né, metáforas, eu as interpreto, enfim, é um momento no qual eu entrelaço, né, esse corpo em movimento, a consciência corporal, como eu já disse, a improvisação, a composição cênica, né, a apreciação estética, enfim, todos aí conceitos, né, que colaboram para esse corpo cênico, para essa pessoa que experiencia dança, ter esse momento de suspensão, né, de prazer, de qualidade, de bem-estar e de qualidade de vida também. Bom, minha fala fica por aqui e estou aberta também a perguntas. Mas dentro do geral, tem uma pergunta para o Matheus daí. Passo para a Cris, nesse contexto geral, Cris, e passo para o Matheus. Matheus, aí deixa a pergunta da Dora aí, segurando, quem quiser comentar. Qual a perspectiva futura para a dança, tanto nas escolas como nos projetos culturais do meio acadêmico? Será mesmo esse nosso novo normal, Matheus? Resolve essa parada aí para nós, Matheus. Fala que eu vou aprender tango com a Milta aqui em casa, que nós fugimos da aula de tango ano passado. Verdade. Deixa eu passar para a Cris, aí o Matheus comenta em seguida, tá? Cris. Bom, isso que a Eugênia traz, o professor também Fabrício, bem importante. Falando especificamente da UEMS, na verdade, Eugênia, nós tivemos um mês, né, logo que a pandemia começou aqui em Campo Grande, que teve aquela parada geral, então mas nós demos aula um mês, aí paramos para férias, um outro período também de adaptação, e voltamos agora, comecinho de julho, 29 de junho, na verdade. Então, nós já estamos também nesse momento de reaprender muitas coisas, né? Eu acho que mexeu com todas as estruturas e certezas que nós tínhamos como professores, se é que um dia a gente teve certeza de alguma coisa, e fazendo a gente se reinventar a todo momento. Nós da dança, e acredito que os meninos também, né, pela educação física, a gente tem a necessidade do contato, né? A gente tem a necessidade por exemplo, de ensinar o aluno tocando nele. Então, ou seja, nós somos muito, acho que das 4 linguagens artísticas, a dança e o teatro foram as mais judiadas, vamos dizer assim, né? O músico, ele deu seus pulos, ele começou a ter patrocínio para as lives, enfim. O artista plástico, ele continua no ritmo dele, basicamente normal, né? E eu concordo, e eu fico pensando muito nessa pergunta da Sara, quando ela fala desse novo normal. Eu acho que muita coisa vai sim ser reconfigurada, né? Para mim, abriu, assim como na pergunta anterior, abriu um leque enorme, né, de estar fazendo cursos e assistindo pessoas falando do Brasil inteiro. E eu falo, gente, mas isso sempre esteve aí. Por que a gente não usava isso, né? Por que eu não conversava com a professora lá da UFPB? Por que eu não fazia um encontro dos estágios, por exemplo? E hoje isso tudo é possível. Quer dizer, mas ele sempre esteve possível, a gente só que não usava, né? Então eu estou muito nesse lugar assim de questionar, de me repensar como professora, como artista da dança, né? Que dança, eu vejo vários grupos, companhias no Brasil inteiro, criando espetáculos online, né? Então tanto espetáculos de videoarte como espetáculos mesmo, eles não pararam, eles continuam suas pesquisas corporais. Então, eu acho isso muito salutar estarmos apontando que está tendo, sim, teve, continua tendo e vai ter outras reconfigurações, mas que a gente tenha sempre esse olhar positivo, né? O que é de bom que eu tiro disso? Então, eu estou aprendendo 1000 coisas, então eu estou olhando, porque
é estressante, é cansativo, tem hora que, né, que dá aquelas coisas que você fala, Jesus, eu não vou dar conta disso, não nasci para tecnologia. Então, né, cai e volta e dá pau no computador e aquela coisa. Mas o que eu tiro de bom disso? Né? Como que é essa minha resiliência para esse lugar que estamos vivendo agora? Acho que é um pouco disso. Primeiro que eu sou bastante defensora da dança na disciplina de arte, né? Que é para isso que nós lá na UEMS trabalhamos assim arduamente. Então, a dança, historicamente, ela acontece dentro da escola sempre no contraturno, ou nas datas comemorativas, né? Então, isso, eu poderia dizer que a gente já não é contra, mas a gente milita para que a dança esteja também num outro lugar. E que lugar é esse? É lugar como área de conhecimento na disciplina de arte. Então, qual seria o ideal? Né? Se é que existe ideal, é a gente ter professor de arte, tanto na disciplina ter professor de dança, tanto na disciplina de arte, como na de educação física. Então, esse seria o lugar ideal. E esses profissionais, aí falando um pouco da empregabilidade que você traz, eles poderiam tranquilamente também trabalhar no contraturno. O que acontece é que por muitos anos, esse contraturno não era todas as crianças que tinham acesso. E a dança como linguagem de arte, aí sim, todas as crianças vão ter acesso. Né? Meninos e meninas. Né? Então a gente perde essa coisa de balé para menina, hip hop para menino. Não! Né? Todos os corpos eles precisam experimentar essa linguagem da dança, essa forma de se comunicar. Né? Então, fica aqui assim, um desejo, né, que Campo Grande evolua nisso, porque a gente vê ainda uma dança dentro da escola, e eu digo assim, com carteirinha para você, não é só a escola pública, a escola particular também, né, infelizmente é uma realidade muito parecida, a dança ainda é apenas como atividade extracurricular, que atende só uma gama de pessoas, uma gama só de alunos, ou seja, ela se torna excludente de uma certa forma, né? E como atividades de entretenimento, né? Que a dança pode ter também, mas não é só isso. Então, fica aqui o meu anseio por isso, um dia ver em Campo Grande isso latente. Vamos escrever